Queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana em Juazeiro do Norte, eu louvo a Deus por suas vidas, por esses 30 anos de organização. A minha oração é que Deus possa animá-los, guardá-los, possa livrá-los do mal e possa encorajar seus corações na palavra e no Senhor Jesus. Eu deixo aqui um abraço para toda a igreja e minha palavra de sincera admiração pela maneira como vocês amam a palavra de Deus e abraçam a obra missionária. Reverendo Marcos, um grande abraço. Muito obrigado pelo privilégio de partilhar a palavra de Deus com a igreja nesse momento. É um privilégio participar desse precioso encontro. Que o Senhor os anime, encoraje, que o Senhor mostre com clareza o próximo passo em suas vidas e ministérios, em nome do Senhor Jesus. E eu convido a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. E nós leremos os versos 1 a 5. E antes de lermos, eu gostaria apenas de lembrar-lhe que Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, sabendo que seria a sua última carta. Ele afirma que a morte o aguarda, pois o tempo da sua partida é chegado. Ele sabia que iria morrer. Encontrava-se preso em Roma, não em uma prisão domiciliar como antes, mas agora em um cubículo frio, isolado e escuro. O historiador Eusébio de Cesareia, no século IV, ele descreveu a prisão de Paulo como sendo um calabouço subterrâneo, escuro e úmido, apenas com um buraco no teto para a entrada de luz e de ar. Era ali que Paulo estava. E próximo da sua morte, ele escreve para ensinar e resumir o que é essencial na vida cristã. E ele escreve a Timóteo. Essa carta possui alguns diferenciais. Eu irei mencionar 3. O primeiro deles é a quem ela é endereçada. Ele não escreve essa sua última carta a grandes nomes do cristianismo, grandes líderes ou igrejas influentes daquela época, mas a um discípulo. Paulo conheceu Timóteo em Listra e logo em sua segunda viagem àquele lugar o convidou para associar-se a ele em seu ministério. Timóteo para Paulo, portanto, era uma mistura de filho na fé e companheiro de caminhada. Era um discípulo que aprendeu com Paulo a amar e seguir o Senhor Jesus. O segundo diferencial é a abordagem, pois, chegando próximo ao fim, Paulo escreve sobre o começo. Ensina Timóteo a dar passos seguros no início do seu ministério e a apresentar-se aprovado não apenas aos homens, mas sobretudo a Deus. E o terceiro diferencial é o conteúdo, pois ele não fala dele, de seus temores, arrependimentos, sucessos, vitórias, mas do Evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. John Stott ele diz que há 4 exortações nessa carta. No capítulo 1, guarda o Evangelho. No capítulo 2, sofre pelo Evangelho. No capítulo 3, permanece no Evangelho. E no capítulo 4, prega o Evangelho. Iremos observar os primeiros versos do capítulo 4 e assim lemos do versículo 1 ao versículo 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Nós encontramos nesses versos 4 ensinos fantásticos e fundamentais para a vida de todo aquele que ama e segue o Senhor Jesus. E o primeiro é prega a palavra. Esse é o ensino principal. Observem comigo o verso 2. Ali Paulo diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. As expressões usadas por Paulo defendem que a pregação da palavra deve ser imperativa, urgente e deve ser também bíblica. Aliás, o termo grego kerisô, para o qual se traduz em português prega,
ele é escrito no modo imperativo, algo que precisa ser feito. Pregar a palavra para Paulo, portanto, não é uma opção, um estilo, uma preferência, mas um mandamento. Proclama a palavra de Deus. E essa pregação não é apenas imperativa, prega, mas é também urgente. É curioso notarmos que encontra-se aqui um dos raros textos onde Deus nos aconselha a fazermos algo fora do tempo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. No grego, os termos usados são kairos e akairos. Lembre-se que a Bíblia sempre nos ensina a entendermos que há um tempo oportuno, um kairos, um tempo certo para cada coisa na vida. E que tudo deve ser feito nesse tempo oportuno. Há apenas 3 práticas cristãs em que a Bíblia nos estimula a sermos até inconvenientes se necessário. A oração, a santidade e a pregação da palavra de Deus. Não há tempo errado para orar, para buscar uma vida santa e para pregar a palavra de Deus. Pregue a tempo e fora de tempo. Essa pregação, portanto, ela é imperativa e também urgente. Mas não apenas isto, ela deve ser uma pregação bíblica. Diz o texto, prega a palavra. Não nossas ideias, não a estrutura da nossa igreja, nossos planos, nossos ideais, mas a palavra de Deus. E como pregá-la? O texto nos conduz, corrige, repreende, exorta, ou seja, confrontando e consolando. E com qual dinâmica? Ainda diz o texto, com toda longanimidade, extrema paciência e doutrina, clara explicação dos fundamentos da fé cristã. Prega a palavra, prega a palavra. Irmãos e irmãs, eu estou convencido que devemos falar menos da igreja e mais do Evangelho. Falar menos de nós e mais de Cristo. Apontar menos para os nossos líderes e mais para o soberano Senhor. Levantar menos a nossa bandeira e mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prega a palavra. É, portanto, injustificável que, após 2000 anos da comissão dada à igreja pelo Senhor Jesus, 7.000 povos na terra não tenham nenhuma igreja cristã entre eles. É injustificável que após 500 anos da reforma protestante, haja ainda em nosso país cidades, bairros e lugares sem uma igreja que verdadeiramente ama a palavra e ama o Senhor Jesus. É injustificável que tenhamos amigos, colegas, vizinhos que não ouvem da nossa parte o Evangelho de Deus. Prega a palavra, prega a palavra. Esse é o ensino principal no verso 2. Mas há também no verso anterior, no verso 1, o ensino fundamental. Prega por causa de Cristo. E essa é a base, o fundamento sem o qual nossa pregação ela será vã. Observe comigo o versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E então entramos no versículo 2, prega a palavra. A principal razão para se pregar a palavra é o próprio Cristo e o reino de Cristo. É em Jesus que Paulo conjura a Timóteo e destaca que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele diz, aquele que há de julgar vivos e mortos, é o supremo soberano, e é por causa de Cristo que você deve ser fiel até o fim. É a Ele que você prestará contas. E não apenas por causa de Cristo, mas por causa do reino de Cristo. Nós lemos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. O que isso significa? Significa que Cristo está construindo e manifestando o seu reino na terra. E parte dos planos de Cristo é realizada por sua igreja. A figura aqui é belíssima. A figura não é da igreja indo à frente, tendo em sua retaguarda Jesus Cristo guardando ou com ela cooperando. A figura é outra. É Cristo indo à frente, espalhando o seu reino na terra, e a igreja seguindo o seu Senhor, dizendo, louvado seja Cristo, pois podemos fazer parte dessa missão. Por Cristo, sua manifestação e pelo seu reino. Cristo se manifestou em carne, Emmanuel, Deus entre nós. Entendo que hoje Cristo se manifesta por meio do Evangelho, por meio da palavra e por meio da igreja.
ele indo à frente, se manifestando na terra e espalhando o seu reino por toda parte. E atrás, seguindo o seu Senhor, a igreja, aquela que, usando os termos falados pelos morávios, eis o Cordeiro de Deus, vamos segui-lo. Vamos segui-lo. Se o primeiro ensino prega a palavra, nos lança a ação, o segundo prega por causa de Cristo, nos faz avaliar o coração. Irmãos e irmãs, o maior desafio da igreja não é fazer aquilo que é certo, mas fazer o que é certo pela motivação certa, Jesus Cristo. No fim do dia, nossa maior luta não é contra o mundo, mas contra os nossos próprios corações. Eu entendo que à medida que pregamos a palavra, o Senhor nos fortalece. Anos atrás fui convidado para pregar em um encontro de igrejas evangélicas no sul da França. Como não falo francês, foi-me indicado um tradutor do inglês para o francês, um jovem brilhante, estudante de teologia, que ama a pregação da palavra. Ele era um tradutor perfeito. Eu repassava com ele o sermão, tirávamos dúvidas sobre algumas palavras e nos preparávamos para o culto à noite. Tudo corria muito bem, na sexta e no sábado. No último dia, no domingo, seria o dia principal, pois todas as igrejas estariam ali reunidas. Eu recebi logo antes do culto a notícia de que aquele jovem não poderia estar conosco, pois havia acontecido ali com ele um imprevisto. Eu fiquei um pouco preocupado, mas logo o organizador do encontro me disse: não se preocupe, pois encontramos uma tradutora que se voluntariou para esse trabalho e disse ter tido experiência de tradução cerca de 30 anos atrás. Era uma senhora já aposentada. Aliás, ela está chegando, ele disse. E veio em nossa direção uma senhora a passos curtos, uma senhora idosa, caminhando lentamente com a bengala. Eu fui ao seu encontro, eu a cumprimentei e ela respondeu e eu não conseguia ouvir o que ela falava, pois falava bem baixinho, apenas sussurrando. Ela sentou-se no primeiro banco, eu me sentei ao seu lado, então virei-me para ela e disse: você gostaria de saber em que texto eu vou pregar hoje à noite? E ela olhou para mim com um olhar bem tranquilo e disse: jovem, não se preocupe, vai dar certo. Daí eu comecei a me preocupar. Mas eu insisti: você não gostaria apenas de dar uma rápida olhada em minhas notas? Eu tenho aqui as minhas notas em mãos para você estar a par do assunto que eu irei tratar hoje à noite. Ela novamente olhou para mim e deu a mesma resposta: jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a orar. Perto daquele momento do sermão, ela subiu até o púlpito com alguma dificuldade, ajeitei o seu microfone e quando ela ali estava pronta, eu comecei a pregar e aquela mulher mudou. Ela se agigantou naquele momento e eu jamais vi alguém traduzindo tão bem como aquela senhora naquela noite. No tom certo, ritmo certo, de forma precisa, acurada, algo fantástico. Eu terminei a pregação e agradeci pelo belíssimo trabalho. Daí ela olhou para mim e disse: Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E eu creio nisto. Portanto, a pergunta que você e eu devemos fazer ao fim do dia não é se temos forças suficientes, mas se estamos na vontade de Deus. Ele sempre nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. Ela se retirou e logo depois o organizador daquele encontro perguntou-me: Ronaldo, ela se apresentou a você? Ela disse quem ela é? Eu falei: não falou nada sobre a sua vida. E daí ele comentou: ela era a tradutora do Billy Graham quando ele pregava na França na década de 70. Meu irmão e minha irmã, faça a vontade de Deus e Ele o fortalecerá em nome do Senhor Jesus. Temos, portanto, o ensino principal. Relembre comigo: prega a palavra, verso 2. E o ensino fundamental: prega a palavra por causa de Cristo, no verso 1. Nos versos 3 e 4, encontramos o ensino complementar: prega a palavra por causa dos homens. E aqui diz o texto: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se
as fábulas. A principal motivação para a pregação da palavra é Cristo e a principal necessidade são os homens. Eu repito, a principal motivação é Cristo e a principal necessidade são os homens. John Piper nos diz que o Evangelho veio para que Deus dê paz aos homens e os homens possam dar glória a Deus. Notem que esses versos, 3 e 4, resumem duas grandes questões. Primeiramente, apresentam o que chamamos, ou que a Bíblia chama de sã doutrina, ou seja, a verdade de Deus. Ela não é algo fácil, alguns não a suportarão. E esta verdade de Deus será substituída pelas ideias humanas, pelos mitos, fábulas na igreja e no mundo. Isso significa, irmão e irmã, que a nossa missão não é fácil e não será bem vista. Assim, nosso alvo jamais deve ser os aplausos dos homens, mas sim a aprovação de Deus. Em segundo lugar, o motivo de se rejeitar a verdade de Deus não é a ciência ou a razão, mas o texto diz o pecado. E o texto nos lança ao pecado, ou definindo o pecado como cobiça. E fala também que a verdade de Deus produz coceira nos ouvidos, ou seja, produz incômodo. A verdade de Deus incomoda. Portanto, ela é substituída por outras verdades humanas distorcidas. Eu gostaria de lembrar a você que a palavra escolhida como palavra do ano, alguns anos atrás, pelo dicionário de Oxford, uma das referências em todo o mundo, foi a palavra pós-verdade, tentando indicar que não há verdades absolutas, apenas opiniões e pontos de vista. E é em meio a esse universo que somos hoje convocados por Cristo. Prega a palavra. Prega a palavra, mesmo a palavra mais incômoda, arcaica, criticada, desprezada. Prega a palavra de Deus. Vivemos hoje em uma sociedade líquida, em que quase tudo é descartável, uma sociedade relativista, onde quase nada é absoluto, e mística, onde se crê que todos os caminhos levam a Deus. E eu percebo que nessa esfera das verdades dos homens, se opondo à verdade absoluta de Deus, há três grandes barreiras para a evangelização. A primeira, eu creio que é a visão que a sociedade passou a ter da Bíblia. Cerca de 30 anos atrás, a Bíblia era vista, mesmo pelos não cristãos, como um livro especial ou sagrado. Hoje é vista como uma apresentação simplista e ingênua da fé cristã, as narrativas de um mito cristão. Isso nos leva a pensar que nós precisamos pregar o Evangelho de forma mais apologética, sobretudo no meio universitário. A segunda barreira à evangelização é a atual visão do pecado. Antes da influência pluralista e relativista, a sociedade concebia três expressões de erro: o erro moral, o erro espiritual e o erro cultural. Hoje reconhece apenas uma expressão, o erro moral, como a corrupção, o assassinato, a violência. Mas como a sociedade crê não haver mais verdade absoluta, o erro espiritual tornou-se nulo, bem como o erro cultural, uma vez que toda escolha humana deve ser tolerada. Entendo, portanto, que precisamos voltar a pregar mais sobre o pecado, como um erro não apenas moral, mas também cultural e espiritual, de forma clara e veemente. A terceira barreira refere-se a Cristo. A sociedade mística e pluralista, ela aceita Cristo, mas não aceita a singularidade de Cristo. Jesus, para muitos, é um lindo caminho, dentre outros caminhos. Até mesmo em países pós-cristãos, a fé cristã ela é vista como algo aceitável, desde que não seja apresentada como o único caminho. O problema pós-moderno não é a negação de Jesus Cristo, mas da sua singularidade, o que, em última análise, é a negação do próprio Cristo, uma vez que ele é singular. Nós precisamos, portanto, pregar a palavra apologeticamente, falar sobre o pecado como um erro não apenas moral, mas também espiritual e cultural, e enfatizar em alto e bom som com as nossas palavras e também com as nossas vidas que Cristo não é um caminho qualquer, ele é o único caminho. Ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Portanto, prega a palavra, ensino principal, verso 2. Prega a palavra por causa de Cristo, ensino fundamental, no verso 1. E prega a palavra por causa dos homens, ensino complementar,
nos versos 3 e 4. E finalmente nós temos o último ensino, prega a palavra guardando o seu coração. É um ensino pessoal no verso 5. E nós lemos: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, é possivelmente o ensino mais difícil dessa carta. Significa seja diferente. A maioria segue as fábulas e não a Bíblia. Tu, porém, seja diferente. A maioria só ouve aquilo que lhe satisfaz, mas tu, porém, seja diferente. A maioria fecha os ouvidos para as duras verdades da Bíblia, mas seja diferente. A maioria prega apenas aquilo que tem em sua mente, mas não em sua própria vida. Mas tu, porém, seja diferente. Ou podemos contextualizar. Jovens, a maioria dos namoros, os namoros não são compromissos sérios, mas muitas vezes imorais. Mas vocês são cristãos, sejam diferentes. Aos casais, o adultério é algo tão normal em nossos dias, mas vocês amam a Cristo, sejam diferentes. Empresários, sonegar impostos parece algo normal em nossos tempos, mas vocês são chamados pelo Cordeiro, sejam diferentes. Pastores e líderes, é extremamente comum usar as redes sociais para criticar ou ofender a outros, mesmo sem procurá-los no privado ou confrontá-los pessoalmente na palavra de Deus. Mas isso é maledicência. Vocês são cristãos, sejam diferentes. Mas como ser diferente? Paulo ensina a Timóteo, resumindo em 4 atitudes. Primeiramente, ser sóbrio, ou seja, tenha bom senso, tenha equilíbrio, não seja exagerado, não seja extremado, radical do contra, não seja um criador de caso. Em segundo lugar, suporta as aflições, ou seja, não ceda, suporta, não será fácil, mas Deus irá sustentá-lo. A terceira atitude, faça o trabalho de um evangelista, coloque o evangelho em tudo que você faz e tudo que você diz. E há algo importante aqui. Eu entendo que Paulo não estava dizendo para Timóteo evangelizar. Faça o trabalho de um evangelista, pelo que eu entendo, era Paulo reconhecendo que Timóteo havia sido chamado por Deus para ser um evangelista. Lembrem-se que em Efésios 4:11, Paulo afirma que Cristo chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se assim for, Paulo estaria dizendo a Timóteo: faça o seu trabalho, não queira fazer o meu. Faça o trabalho de um evangelista, não de um apóstolo. Ou seja, Timóteo, faça o seu trabalho, aquilo para o qual você foi chamado por Deus. Não queira fazer o trabalho de outro. Eu sou apóstolo, você é um evangelista. Faça aquilo que Deus colocou em suas mãos e não entre em raia de competição com ninguém. Tenha contentamento com o chamado, o dom e a oportunidade que Deus lhe dá. E por fim, a última atitude, a quarta, cumpra o ministério. Vá até o final. Paulo aqui chegando ao fim, ele diz a Timóteo: persevere até o fim. Que coisa linda, que encorajamento. Parece-me que o prega a palavra não faz sentido sem o tu, porém. Pouco nos serve o ministério sem um coração sinceramente quebrantado. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente a história de uma mulher chamada Helen Roosevelt, missionária inglesa, membro da WEC International, trabalhou incansavelmente no Congo, vindo a falecer no dia 7 de dezembro de 2016, aos 91 anos de idade. Era médica missionária, graduada em Cambridge, com doutorado em medicina, chegou ao Congo aos 28 anos de idade, em uma região hostil, cheia de conflitos e ainda não alcançada. Em 2 anos de trabalho, fundou uma escola de enfermagem, formando 100 enfermeiras missionárias, e as espalhou por todo o país. Foi uma revolução. Enviada para Nebogongo, no interior, construiu ali um hospital com capacidade para 100 leitos e construiu também 48 clínicas rurais e também uma escola para paramédicos. Poucos anos depois, ainda durante a Guerra Civil, rebeldes aprisionaram vários missionários, incluindo a Helen. Ela foi mantida cativa em um longo tempo e no período do seu cativeiro, ela escreveu em seu diário, e eu leio, ela disse: eles me puxavam pelos pés, quebraram os meus dentes, me humilharam,
Eles me insultaram, agrediram dia a dia. Depois de alguns dias, ela escreve novamente. Em uma das noites, o horror se tornou algo terrível, ultrapassou todos os limites. E eu fui violentamente abusada sexualmente. Tive a impressão que Deus havia me abandonado. Mas logo depois, ela escreve, eu senti uma impressionante presença do Senhor Jesus, como me dizendo, Helen, estes não são seus sofrimentos, mas os meus. E ele me recebia de braços abertos. O seu amor me era suficiente. Helen foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, onde passou um longo período de tratamento, retornou depois para a África, para o mesmo país e a mesma região, em 1966. O hospital de 100 leitos havia sido totalmente destruído. Ela construiu um novo hospital com 250 leitos, uma maternidade, iniciou um curso para médicos e um leprosário. Antes de falecer, ela escreveu algo que fala não apenas sobre o que devemos fazer, prega a palavra, mas qual deve ser a nossa sincera atitude de coração. A Helen assim escreveu antes do seu falecimento. Ela disse, o problema, meus irmãos e irmãs, é que nós não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus, mas queremos também o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos aplausos e queremos também o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser sempre os melhores e os primeiros. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Somente Jesus. Prega a palavra por causa de Cristo. Deus nos abençoe.